Olá! Nessa época de pandemia, todos estão tentando se reinventar. Voltamos agora com o programa, com novas ideias, novos projetos, novas entrevistas. Vamos conversar com Alan Marques, que tem uma plataforma super interessante para as eleições 2020. Vai ter também entrevista com Célia Porto, com uma entrevista sobre música e cultura. Vamos ter Rodrigo Pedreira, advogado eleitoral, que vai tirar todas as dúvidas em relação à mudança na data das eleições. Vamos conversar também com a professora McLean. Ela trabalha numa escola na Estrutural e vem fazendo um trabalho super interessante. Chamo vocês a assistirem nosso programa novamente, convido a todos, e para que vocês possam rever esse e outros programas, use as nossas plataformas digitais. Todas estão no website porbrasilia.com.br. Por Brasília. Olá, no programa Por Brasília a gente vai conversar com Alan Marques. Ele é um dos criadores da plataforma Seja Eleito e também saber dele como essa plataforma pode ajudar os pré-candidatos, os candidatos e também a sociedade em geral. Alan, seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouco dessa plataforma e falasse desse projeto, como ele pode ajudar os candidatos nesse momento, não só de pandemia, como também vai ser um futuro, né? O que a gente entendeu nessa atual conjuntura é que as campanhas hoje elas precisam de uma solução que é uma solução digital. O afastamento e o isolamento que a gente vai estar vivendo, vai viver por um período mais longo, ele vai impedir a estratégia antiga daquele você ir na casa dos outros, tomar cafezinho e ficar conversando para pedir votos. Então a gente entendeu que por causa dessa modalidade social que vivemos hoje, uma campanha tem que ser uma campanha digital, uma campanha que aconteça dentro da rede social e dentro dos sites. Por isso a gente desenvolveu o Seja Eleito, que está focado em uma campanha na palma da mão, focada no celular do eleitor. E como que é esse marketing digital que vocês estão usando nessa campanha? Se há possibilidade de todos os pré-candidatos usarem, qualquer pessoa que tenha um interesse em fazer uma campanha mais barata pode entrar em contato? Como que é isso? Acho que a palavra certa é mais barata, porque como a gente vive numa situação que é uma situação de instabilidade por causa do lockdown que a gente está vivendo, os comércios parados, então a parte financeira do país ela deu uma enxugada. Pensando nisso, a gente criou uma campanha que cabe dentro do orçamento do prefeito, dentro do pré-candidato à prefeitura, vejam bem, e dentro do orçamento do pré-candidato a vereador. É importante falar pré-candidato porque a gente ainda está no período de pré-campanha. E a gente pensa o seguinte, a gente traz uma estratégia, essa estratégia é uma estratégia de criar o conteúdo, gerar um conteúdo para chegar na mão do seu eleitor de forma segura para você, segura para ele, para que a informação chegue e vocês não corram risco. O fim do financiamento de campanhas por pessoa jurídica, o fim dos comícios, foi para que equalizasse e racionalizasse um pouco mais as campanhas, para que as pessoas começassem a ter direitos iguais, para que não viesse aquele ricaço, mandasse fazer diversos showmícios, contratasse aquelas duplas sertanejas melhores para conquistar o voto das pessoas. E com essa questão do digital, está dando oportunidade semelhante, porque tanto rico como pobre pode estar nas redes sociais, fazendo uma estratégia digital. Você acha que esse é o caminho e que a plataforma Seja Eleito pode ajudar as pessoas nesse sentido também? Claro, o que acontece com a internet é que ela democratiza a informação, certo? Então você consegue que todos falem com todos. O pré-candidato que está hoje na pré-campanha, ele pode desenvolver uma estratégia, que é o que a gente faz, desenvolver uma estratégia de marketing para levar o seu posicionamento político para o eleitor. E isso não depende de grande quantidade de recursos, o que ele depende é de muita força de vontade, que depende de uma disponibilidade para mostrar que realmente é relevante e ter um passado, que seja um passado de responsabilidade social. Com tudo isso, você já tem autoridade. Basta você colocar isso daí a público, mostrar para as pessoas que você existe como político, mostrar que você existe como ente social. E
a campanha por meio de um marketing digital focado em uma estrutura de conteúdo que vá para a palma da mão do eleitor, isso daí traz resultado, traz votos. E me diga uma coisa, como é que o candidato pode converter essa visibilidade que ele tem no marketing digital, nas redes sociais, em voto? Como é que ele converte isso daí, faz com que os apoiadores deles digitais, as pessoas que curtem as postagens deles, sejam eleitores definitivamente? Esse é o grande ponto do marketing digital, porque o que você tem? Você tem uma quantidade de informação, que é o pré-candidato tem, e essa informação, de repente, fica só no núcleo de pessoas que conhecem ele. Na nossa estratégia, a gente faz com que as pessoas que vão entender direito vão entender direito o que é o posicionamento daquele candidato, elas recebam esse conteúdo. São pessoas que não têm conhecimento sobre o pré-candidato, que ainda não entenderam quem ele é. Então a nossa estratégia é levar essa informação para essas pessoas que ainda não foram alcançadas. A gente rompe as barreiras, a gente rompe a barreira da vizinhança, a gente rompe a barreira do seu bairro, a gente pega a informação e vai entregar para todos os eleitores da sua cidade. A pré-campanha, essa mudança na data das eleições, ajudou os pré-candidatos que têm um pouquinho mais de tempo para mostrar que veio, mostrar seu trabalho e, com isso, tentar conquistar mais eleitores, desde que seja feito de uma forma profissional, usando a estratégia adequada para cada situação. Não é uma estratégia comum para qualquer candidato. Não, não é, porque a campanha municipal que a gente está vivendo, ela tem regras. E essas regras, nesse exato momento, a gente está em um período de pré-campanha. Você tem que entender como falar, o que falar e, o mais importante, não cometer nenhum crime eleitoral. E isso a gente tem focado na nossa estratégia. Então você vai entregar seu material, você vai entregar a sua autoridade como pessoa, como um ente político, como um ente social, sem causar nenhum dano para a sua candidatura. Esse momento é um momento de pré-candidatura, é a hora do eleitor entender quem é você. Antes de você pedir voto, ele precisa entender a sua relevância na nossa sociedade. É esse momento da pré-campanha. Não pode ser perdido. Esse momento é agora. Alain, sua conclusão, sua palavra final para os candidatos que estão aguardando aquela palavra-chave para fechar a sua campanha eleitoral nesse momento. O que vocês têm que pensar é o seguinte, não vai ter contato físico como acontecia nas outras eleições. Então, a campanha vai ser uma campanha inteligente, uma campanha voltada para as pessoas que têm a capacidade de entregar a sua informação de forma correta. Então, agora é a hora de estratégia, de elaborar, de pensar, saber como é que você vai entregar. Conte com a gente. Eu vou passar o meu telefone, você pode entrar em contato comigo pelo 61 981750298 e pode ter mais contato com a nossa plataforma no www.gruponal.com.br/vereador-eleito/. Entre em contato com a gente, veja a nossa plataforma e entenda que a gente tem o que você precisa para levar ao seu eleitor a informação correta, para que ele saiba que você é relevante para a sociedade, que você pode transformar a sociedade. Ok, Alain, agradeço a sua presença aqui por Brasília. Nas eleições, você vai colher apenas o que plantou. Quer ser candidato em 2020? Já começou sua pré-campanha?
Não perca mais tempo. Comece já. Nós, da Royal Politics, podemos aumentar suas chances de vitória. Criamos a estratégia certa para você. A hora é agora. Royal Politics. 6199-623-1632. O programa Por Brasília dessa semana vai conversar com a cantora e professora de música Célia Porto. Ela vai falar um pouco sobre o trabalho dela aqui em Brasília e vai dar umas dicas bem legais para a gente. Célia, fala um pouco do seu trabalho e fala um pouco também como está sendo a música aqui em Brasília. Bom, meu trabalho, eu sou cantora, continuo trabalhando com meu trabalho, né, minha carreira solo, e também sou professora de musicalização infantil. Eu trabalho num projeto muito bonito que trabalha com bebês até 6 aninhos de idade, numa escola que já pertenceu, era um projeto da UNB, que hoje se tornou um projeto particular. E o meu trabalho de cantora solo, né, vamos dizer assim, carreira solo, tá aí, a gente vai na batalha sempre. Eu sei que eu sou uma cantora que faço releituras de compositores, mas primo pelos compositores inéditos, pelas composições inéditas, pelo trabalho autoral, como dizem por aí. Agora, Célia, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho aí. Você falava comigo antes da alfabetização musical. Como é que é isso? Tem muita gente que não entende, não sabe do que a gente está falando. Explica um pouquinho. Bom, é como se fosse uma alfabetização musical. Porque nós trabalhamos com bebês até 6 aninhos. Então muita gente fala, mas bebê aprende música? Sim, bebê aprende música desde a barriga da mamãe. Porque o primeiro som, os primeiros momentos sonoros da vida da criança é dentro da barriga da mamãe. Então a gente mantém a atividade musical com os bebês e a família, justamente para ter esse ambiente musical desde os primeiros momentos de vida. E vem cá, e como isso tem repercutido? Os pais, os próprios alunos têm gostado, têm dado um feedback a esse trabalho desde os 6 meses de idade? Sim, nós somos uma escola grande, nós temos 800 alunos, 800 famílias junto com a gente, e a gente dá continuidade até as crianças crescerem. A gente encaminha para os instrumentos que nós temos a oferecer, e depois eles ainda podem fazer audição para a orquestra juvenil, que é o que a gente manteve lá na UNB, a orquestra juvenil da UNB. Então nossas crianças vão crescendo com a música e vão continuando, e se quiserem seguir um caminho profissional dentro da música, tem condição. Se não, também a gente tá para formar bons cidadãos. Agora, e o trabalho da cantora Célia Porto? Como é que está sendo hoje? Como é que as pessoas conseguem saber dos trabalhos da Célia Porto? Como ela tem tocado aqui em Brasília? Então, meu trabalho como eu fiquei um pouco, o que eu digo, mas muito mais envolvida com a questão da educação musical, o meu trabalho como cantora também está trabalhando paralelo. Então eu tenho aqueles 4 discos gravados, sendo que um é infantil, e por conta desse trabalho infantil é que eu entrei para essa formação aí da UNB, e também agora com o meu trabalho com essa escola particular. E o meu trabalho de cantora vem ainda em cima dessa situação de cantar compositores. Eu estou fazendo um trabalho novo junto com a poeta Noélia Ribeiro, a Nonô, aqui de Brasília, e a gente está para botar esse trabalho para frente. No fundo ele sonha com coisa bonita, como a lua explodindo por detrás da bananeira. Se não fosse lua, seria a bandeira brasileira. Se não fosse lua, seria a bandeira brasileira. Se não fosse lua, seria a bandeira brasileira. Se não fosse lua, seria o quê? O que a Célia Porto
tem feito aqui por Brasília, o que ela fez por Brasília, considerando que ela é geração Brasília, nasceu aqui em Brasília? Bom, eu me vejo uma cantora, uma pessoa nascida em Brasília e que sempre está à procura de reforçar os trabalhos de Brasília. Então, o que eu faço? Eu sempre, depois do Palhaço Bonito, antes do Palhaço Bonito, que é o meu disco mais recente, antes do Palhaço Bonito eu cantei só Renato Russo, antes do Renato Russo eu estreiei com Célia Porto, que foi o disco que me deu a indicação ao Prêmio Sharp, né, o Prêmio Sharp de Música. Tá certo. Obrigado, Célia, por Brasília. Estamos aqui na Escola Classe 1 da Estrutural e vamos conversar com a professora McLean. Ela faz um trabalho diferenciado com as crianças, não só ela, como outras professoras aqui da escola, e a gente vai conhecer um pouco desse trabalho e saber um pouco mais do que é feito aqui na escola. Professora McLean, eu queria que a senhora falasse um pouco do seu trabalho aqui na Estrutural e como que é feito esse diferencial. Olá, boa tarde. Aqui na Estrutural a gente faz um trabalho diferenciado porque a gente faz um resgate de valores. A gente trabalha com valores. Isso é uma comunidade muito carente, isso é uma comunidade assim, precisada de um amparo, né? De um abraço da escola. Então a gente faz esse trabalho de resgate de valores para poder ir trabalhando melhor com essas crianças, aconchegando essas famílias que também precisam desse apoio. Me diga uma coisa, o que mais as crianças daqui procuram, o que elas mais carecem no sentido social que a senhora percebe? Então, as crianças chegam para a gente de lugares muito difíceis aqui. Algumas nem em casa propriamente têm, elas moram em invasões. Então elas vêm carecendo tudo, mas principalmente da atenção, principalmente do acolhimento da escola. E no primeiro momento, a gente pensa, vamos escolarizar. Mas muitas vezes para você atender essa criança, você tem que abraçar, você tem que acolher, para depois você pensar em escolarizar. Muitas delas chegam com fome, não tem como você, né, fazer um trabalho eficaz se você primeiro não atender essa primeira necessidade, que é a fome dela, para depois você começar um outro trabalho, desenvolver um outro trabalho com ela. A senhora já percebeu alguma situação de, além da vulnerabilidade social, alguma situação de violência? Sim, temos muito. E nesse momento a escola entra no seguinte ano. Nós acolhemos a criança, chamamos o cuidador, e quando a gente chama o cuidador, você percebe que você precisa cuidar muito mais do que da criança, né? Você precisa chamar a família para poder estar mediando esses conflitos que tem, essas dificuldades. E muitas vezes a família não sabe como se comportar, como se portar com essa criança. Então a gente chama para poder melhorar e intervir nesse âmbito. A senhora se sente realizada com o trabalho que a senhora vem fazendo aqui? Muito, muito. Principalmente porque eu trabalho na educação infantil, que é minha paixão. E assim, trabalhar com essas crianças é prazeroso, sim. Por quê? O meio delas é de sonho. Então, quando você fala criança, elas ainda estão naquela expectativa de sonhar, e ajudar essas crianças a sonhar é muito interessante, é muito gostoso. Porque a partir, por exemplo, nós trabalhamos a contação de história aqui na escola. E a partir dessa contação de história tem todo um encantamento que você percebe que dentro desse encantamento você pode ir trabalhando valores, você pode ir trabalhando tudo que você quer de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa. Para mim, para as professoras e para as crianças principalmente. Essa daqui ninguém conhece, ó. Chapeuzinho vermelho. O nome do programa é Por Brasília. Eu queria que a senhora falasse o que a professora McLean fez por Brasília, além de tudo isso que a senhora já falou, é claro. Olha só, dentro da secretaria, nós temos curso de formação, é formação continuada. Com esses cursos, a gente pode ampliar muito a visão da gente. E cada vez que você faz um curso desse, você olha de uma forma diferenciada para o trabalho que faz. Todas as vezes que eu faço, eu penso assim, o que eu posso fazer um pouco mais? Como eu estou na área de educação infantil,
penso que a gente pode fazer esse trabalho ampliado com essa contação de história. E assim, na vida tudo tem uma história, não tem? É tudo um encantamento. Quando você convida essas crianças para poder participar dessa história, sendo ele o sujeito dessa história, eu acho isso maravilhoso. Então, a partir de uma contação que pode parecer um conto de fadas, mas você trabalha todo um contexto de desenvolvimento dessa criança dentro disso e vai, longe. Você trabalha isso de uma forma maravilhosa. Então, eu espero que daqui uns dias, daqui uns anos, eu possa ver muitos outros frutos do meu trabalho. Maravilha. Por Brasília. Eleições 2020. Não perca tempo e nem dinheiro. Fazemos seu diagnóstico eleitoral. Melhoramos sua imagem e reputação através de estudos de cenários. Traçamos a melhor estratégia. Com uma boa pré-campanha, suas chances são maiores. Royal Politics 61 99 623 1632. Vaquinha virtual. Bom, esse é o nome que a gente dá para o chamado crowdfunding, ou seja, a arrecadação de numerários para financiamento de campanha feito de eleitor para eleitor. O que é essa vaquinha virtual? A partir de 15 de maio deste ano, 2020, o TSE vai definir quais são aquelas empresas que estão catalogadas que podem ser utilizadas pelos eleitores como viabilizadoras de vaquinhas virtuais. Então o eleitor vai poder acessar o site dessas empresas e doar para o seu candidato. Esse candidato, então, uma vez registrado como tal, poderá ter acesso a esse dinheiro chamado crowdfunding ou a vaquinha virtual. Lembrando, essa vaquinha virtual começa a partir de 15 de maio. Mas se aquele que foi alvo dessa vaquinha não se registrar como candidato, ele não recebe os valores ali depositados. É preciso que ele se registre como candidato para que esses valores sejam liberados. A gente vai receber agora Rodrigo Pedreira. Rodrigo Pedreira é advogado eleitoral e vai falar com a gente a respeito da mudança na data das eleições municipais de 2020. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouco de você e que a gente entrasse nesse debate. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela sua oportunidade de vir aqui para tratar de um tema tão importante, que é a alteração da data das eleições, né? Meu nome é Rodrigo Pedreira, advogado especialista em direito eleitoral, cientista político, e estou aqui à disposição para sanar eventuais dúvidas. Rodrigo, e agora eu queria saber de você, como é que mudou essa data das eleições? Mudou a data para quando? As eleições municipais previstas para outubro foram então agora prorrogadas para 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno. E tudo isso, então, essa alteração fez com que o calendário eleitoral para essas eleições de 2020 seja alterado, né? A previsão da emenda constitucional aprovada pela Câmara e pelo Senado, ela prevê uma alteração total do calendário para as eleições de 2020. O que é segundo turno? Aonde tem segundo turno? Porque muita gente acha assim, não, segundo turno eu voto em tal, mas a gente sabe que a maior parte dos municípios não existe segundo turno. Como é que acontece para que haja segundo turno? O segundo turno ocorre quando primeiro, né, tem que ser em municípios com mais de 200 mil eleitores. 200 mil eleitores, não é habitantes. Não é 200 mil eleitores registrados no TSE, aí aquela cidade está preparada para ter segundo turno. Isso. Caso o candidato mais votado não ultrapasse a marca de 50% mais um voto, né, mais de 50% dos votos, aí teremos segundo turno. O que influencia isso na vida das pessoas? Essa mudança de data, essa alteração. Alterou todas as datas, todos os prazos vencidos, todos eles serão alterados para mais 42 dias? Vamos lá, alguns prazos foram alterados e prorrogados, né? Outros que se venceram, esses já estão exauridos. Então vamos lá, por exemplo, registro de candidatura. Tá? Até o dia 26 de setembro,
os candidatos, os partidos, as coligações devem apresentar os seus candidatos, né? Então foi prorrogado para o dia 26. Propaganda eleitoral, a partir do dia 27 é permitida a propaganda eleitoral, né? Então, prestação de contas, cada candidato e partido político que participar das eleições deve até o dia 15 de dezembro. E a Justiça Eleitoral não analisará a tempo da diplomação a prestação de contas, né? As prestações de contas serão analisadas tão somente até fevereiro, e a diplomação ocorrerá no dia 18. Então, mas isso não vai fazer com que a Justiça Eleitoral não fiscalize as contas dos candidatos, porque o prazo para ajuizar ação para cassação de arrecadação e gastos ilícitos de campanha se dá tão somente em março. Em relação a questões que dizem respeito aos candidatos terem ganhado os 42 dias. Seriam 42 dias a mais de pré-campanha. Eles podem aproveitar esse espaço e continuar sua pré-campanha, porque muitos candidatos um pouco mais ousados já estão fazendo uma espécie de campanha velada. Uhum. Eu costumo conversar com você, você fala, cuidado com as palavrinhas mágicas. Esses candidatos que ganharam esses 42 dias, como eles podem se preparar melhor para que possa concorrer às eleições? Essa campanha é totalmente atípica, né? A gente sabe que o distanciamento social vai ser a regra nas eleições municipais desse ano. Então, as mídias sociais estão totalmente em alta, e nesse período de pré-campanha, muitos pré-candidatos, partidos políticos, têm lançado ali apresentadas suas propostas, apresentado o seu histórico, a sua biografia. Isso tudo é permitido, né? O que a legislação eleitoral não permite é o pedido explícito de voto. E a jurisprudência do TSE tem caminhado no sentido de que existem algumas palavras mágicas, mesmo não se pedindo voto de forma explícita, expressa, um pedido de apoio, ele é o suficiente para caracterizar a propaganda antecipada, né? Então, se o determinado candidato diz, peço apoio de vocês, meus eleitores do município tal, apesar de não dizer vote em mim, apenas a questão, a mera aferição, né, o mero dizer de pedir um apoio já caracteriza a propaganda antecipada. É importante também dizer em relação aos gastos nesse período de pré-campanha, né? A gente sabe que deve ser realizados gastos módicos, nada de gastos estratosféricos, gastos robustos, porque isso a Justiça Eleitoral está em cima, né? O Ministério Público, os adversários certamente também. Então, é permitida a propaganda, a apresentação da pré-candidatura, ali apresentar quais são seus projetos, isso tudo é permitido. O que não é permitido é realmente apresentar como candidato, né, e pedir voto de forma explícita ou expressa. Eu tenho visto muito, Rodrigo, a questão do camarada tamo junto, tamo junto. Tamo junto é uma palavrinha mágica? A Justiça Eleitoral ela tem caminhado para cercear esse tipo de palavra a todo momento, né? A Justiça Eleitoral tem sido muito restritiva nesse cenário de pré-campanha. Então eu recomendo não utilizar o tamo junto ou me apoie, porque realmente pode vir a caracterizar a propaganda antecipada. Agradeço muito a sua presença aqui, Rodrigo. Um forte abraço. E para vocês de casa é um prazer revê-los e vamos tentar continuar mais com esse programa. Um forte abraço. Bem, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do nosso programa e pode interagir conosco através das nossas plataformas digitais, sendo acessadas pelo website porbrasilia.com.br, onde vocês poderão assistir esse e outros programas. Por Brasília.